Então vamos a mais uma aula hoje sobre exponenciais. Então, exponenciais e logaritmo, que depois vai ser o nosso próximo estudo, tem várias aplicações práticas. Vamos falar em alguma delas. Antes, vamos ver o gráfico de duas funções, uma exponencial e outra logarítmica. Então, o gráfico da função em azul é uma função exponencial e o gráfico da função em vermelho é uma função logarítmica. Notem a diferença entre uma e outra. Depois a gente vai abordar um pouco mais sobre isso. Então, vamos falar dessas aplicações aí. Na economia, uma das maiores aplicações aí de exponenciais é no cálculo de montante juros compostos, né? Onde a gente tem lá o expoente, a nossa variável lá, tempo no expoente. Na biologia, também temos muitas aplicações, expressão utilizada para o crescimento de população mundial, ó, por exemplo, tá? Vamos ver alguns exemplos ali aplicáveis. Então, reprodução de peixe, a gente também tem uma função exponencial, lá a variável no expoente. Também temos para a reprodução de bactérias, muito utilizado em concursos vestibulares e provas, né? Então, a gente tem a função lá que depende de um expoente variável. Na física, função exponencial utilizada para calcular desintegração de substâncias radioativas, né? Meia-vida também de substâncias. Então, aqui, ó, expoente. Sismologia, também muito conhecida, né? No cálculo de escala Richter, né, que mede a intensidade de terremotos. Então, lá a gente tem o uso de uma logarítmica, função logarítmica. Na astronomia também, né, se calcula ali o número relacionado ao brilho e magnitude de estrelas. Então, a gente tem lá ó, logaritmo. Então, para isso, para a gente falar tanto no exponencial, que vai nos dar a base para depois falarmos nos logaritmos, a gente tem que fazer uma pequena revisão de potências, lá da sexta, sétima série do ensino fundamental. Então, vamos falar rapidinho aqui. A gente vai falar em 7 propriedades fundamentais que a gente tem que saber para não ter tantas dúvidas no exponencial. Tá? Então, aqui a primeira propriedade é a propriedade de multiplicação de bases iguais. Quando a gente tem multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, vamos pegar um exemplo aqui. 5 na 3 vezes 5 na 4. Como a base é 5, a gente conserva a base e soma o 3 com 4, que dá 7. Então, 5 na 7, 78.125. Se a multiplicação de bases iguais a gente soma os expoentes, na divisão, que é a segunda aqui, a gente subtrai os expoentes. O expoente do numerador menos o expoente do denominador. Então, por exemplo, 10 na 8 dividido por 10 na 2 seria 10 na 8 menos 2, ou seja, 10 na 6. Terceira propriedade, ó, expoente elevado em expoente. Obrigatório que tenhamos os parênteses, né? Então, o que a gente faz com os expoentes? Multiplica eles. Então, por exemplo, 2 ao cubo elevado ao quadrado. Então, como é que fica? 2 na 6. Por que 6? 3 vezes 2. E 2 na 6 é 64. Multiplicação de bases elevado no mesmo expoente. Então, a propriedade distributiva. Cada um pode ficar no seu expoente. Então, fica A na x e B na x. Por exemplo, 2 vezes 5 ao quadrado. Eu posso fazer tanto 2 vezes 5, que é 10, ao quadrado, que é 100, ou eu posso separar em dois expoentes iguais. 2 ao quadrado e 5 ao quadrado. Então, 4 vezes 25 também é 100. Quinta propriedade, uma muito importante, né? A elevado na zero. A gente lembra que todo número elevado na zero é igual a 1, né? Todo número elevado na zero é igual a 1, com exceção da própria base zero. Da própria base zero. Tá? Depois eu vou fazer um vídeo explicando o porquê que é igual a 1, que poucas pessoas sabem. Então vamos lá. 8 na zero é igual a 1. Tá? Expoente negativo. Expoente negativo é sinônimo de inverso. Então, se eu tenho base A, fica 1 sobre A. Não troca sinal, apenas faz a inversão. Então, por exemplo, 10 na menos 1 é 1 sobre 10, ou seja, 0,1. Então, toda vez que eu tiver um expoente negativo, para tirar aquele sinal de negativo lá do expoente, basta eu fazer a inversão do número. Então, 1 sobre aquela base. Tá? Então, por exemplo, 2 na menos 3. Eu posso escrever 1 sobre 2 na 3, que é 1 oitavo. E, por último, uma fração elevada num expoente negativo. Então, o que eu faço? Para tirar aquele sinal de negativo lá, eu apenas inverto a minha fração. O A desce e o B sobe. O A desce e o B sobe. Tá? Então, por exemplo, 3 oitavos na menos 2. Então, fica 8 terços na 2. Ou seja, 8 ao quadrado, 64. 3 ao quadrado, 9. Tá? Então, lembrar dessas propriedades aqui, para a gente não ter dúvida agora nas
equações e funções exponenciais. Então, vamos lá. Vamos começar falando na equação exponencial. Então, a equação exponencial é aquela que representa incógnita no expoente, de pelo menos uma de suas potências. Então, eu tenho que ter uma variável lá no meu expoente. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho x que está no expoente. Aqui eu tenho x que está no expoente. Aqui eu tenho x ao quadrado que está no expoente. Tá? Então, ó, vamos ver exemplos aqui de equações para a gente entender qual é a diferença. Essa primeira equação tem um x só na base, e o x está elevado na 1, então ela é chamada de equação do primeiro grau. Essa segunda aqui tem um x na 2, mas só na base, né? Ó, o x está na base só, então é uma equação de segundo grau. Agora anotem na C e na D, ó, que aqui eu tenho x no expoente, aqui eu tenho y no expoente. Então a gente chama ambas de equações exponenciais. Tá? Então, retomando. Para eu ter uma equação exponencial, eu tenho que ter uma variável no expoente, tá? Então, como é que a gente resolve? Como é que a gente faz a resolução de uma equação exponencial? Para solucionar equações exponenciais, necessitamos dos conhecimentos e propriedades de potência. Por isso que a gente fez aquela revisãozinha ali antes. Então, qual o nosso objetivo aqui quando a gente tiver uma equação exponencial? O nosso objetivo é reduzir as bases iguais para trabalhar com os expoentes. Ou seja, quando eu tenho bases iguais em uma equação, eu posso dizer que para eu resolver a equação, eu preciso apenas ter expoentes iguais. Então, a gente diz que a gente corta as bases e trabalha com os expoentes. Tá? Então, esse vai ser o nosso objetivo. Então, vamos lá. Equações. Por exemplo, 2 na x igual a 16. Então, o que eu vou fazer ali? Eu vou fatorar aquele 16. Se eu fatorar o 16, eu vou ver que ele é 2 na 4. Então, como eu tenho base 2 e base 2, eu posso cortar as bases e encontrar que o meu x é igual a 4, ou seja, que para resolver essa equação, basta substituir 4 lá, que eu resolvo ela. Tá? Vamos lá. 4 na x igual a 32. O que eu tenho ali? Vou fatorar o 32 e vou fatorar o 4, pois ambos são potências de 2. Então, aqui eu tenho potência de potência, eu posso juntar as potências multiplicando. Agora, como eu tenho a mesma base, eu posso cortar as bases 2 e dizer que 2x é igual a 5. Logo, o x é 5 meios. Tá? Outro exemplo, 9 na x igual a 243. Então, o que eu tenho aqui? Potência de 3 e potência de 3. Então, vou fatorar tanto 9 como 243. 9 fatorado é 3 ao quadrado. E 243 fatorado é 3 na quinta potência. Então, o que eu vou fazer agora? Potência de potência, multiplico. 3 na 2x e 3 na 5. Cheguei a bases iguais, posso cortar as bases e dizer que 2x é igual a 5, ou seja, x é igual a 5 meios. Tá? Então, exemplos práticos aqui de equações exponenciais. Vamos lá, então. Então, agora o que a gente tem? Agora a gente tem subtração do expoente, não muda nada. Fatora o 25, ou seja, escreve 5 ao quadrado. Bases iguais, corta as bases e trabalha com os expoentes. Então, x menos 1 é igual a 2, logo x vai ser igual a 3. Como? Passa esse 1 para o outro lado somando. Tá? Mais um exemplo. 2 na x mais 2 igual a 0,25. Aqui começa a dificultar um pouco a matemática básica. 2 já é um número primo, não tem como fatorar ele. Mas 0,25 é uma fração aqui, né? A gente tem que enxergar essa fração. Todo número decimal é uma fração. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever ó, esse 0,25 na forma de 1 quarto. Ah, como é que se chegou a esse 1 quarto? 0,25 é 25 sobre 100, que simplificando dá 1 quarto. Então, eu posso transformar esse 1 quarto em 1 sobre 2 ao quadrado. E quando eu mandar esse 2 para cima, eu estou fazendo o inverso dele, ou seja, o seu expoente fica negativo. Cheguei ao objetivo, corto as bases e trabalho com os expoentes. Se x mais 2 é igual a menos 2, então x é igual a menos 4. Passou esse 2 para o outro lado, negativo. Tá? Ó, caso muito importante, muito usual aí. É bem fácil, mas muito usual. 6 na x igual a 1. 6 não tem o que fazer, porque ele vai ser escrito na forma de 2 e 3, então não me adianta nada. Mas o 1 eu posso escrever na base 6. Toda vez que eu tiver numa equação exponencial o número 1, eu pego a mesma base que tem do outro lado e elevo na zero. Afinal, todo número elevado na zero é 1. Né? Então agora eu posso cortar as bases e dizer que o x tem que ser zero. Tá? Mais um. 0,2222, 3 pontinhos, né? Chamada dízima periódica. E elevado na x é igual a 4,81 avos. O que a gente tem que lembrar? Toda dízima periódica veio de uma fração. Então, eu tenho que escrever na forma de fração. Então, 0,2222 é 2 sobre 9.
né? 2, que é o número que está se repetindo, e 1, 9, porque ele só repete um algarismo. Tá? 2 ao quadrado é o meu 4 e 9 ao quadrado é 81. Então, eu junto isso em duas frações iguais, corto as frações e fico só com o expoente, ou seja, o x tem que ser 2. Tá? Outro caso que dificulta a matemática básica. 27 na x é igual a raiz cúbica de 9. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho base 27 e base 9. O meu objetivo é trazer na mesma base. Então, vamos fatorar esse 27, que vai ficar 3 na 3, e vamos fatorar esse 9, que é 3 na 2. Porém, ó, eu tenho uma raiz cúbica, então eu não consigo simplificar isso, não consigo tirar da raiz. Mas eu posso lembrar que toda raiz é sinônimo de fração no expoente. Então, eu estou reescrevendo essa raiz cúbica na forma de expoente fracionário. Agora sim eu posso cortar as bases e ficar com o expoente. Se 3x é igual a 2 terços, esse 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, ou seja, já tem um divisor lá, fica 3 vezes 3, 9. Então, x é igual a 2 nonos. Tá? Então, fechado. Equação exponencial. Vamos agora falar na função exponencial. Quando eu falo em função, eu tenho que lembrar basicamente de gráfico, né? Então, esse é o nosso principal objetivo aqui, ó. Forma da função exponencial. Então, a forma da minha função exponencial é escrita da seguinte forma. A na x, A na x. Mas eu posso escrever tanto y como f de x. Ambos são funções de x, são formas diferentes de escrever a mesma coisa. O que identifica a minha função exponencial é o x estar no expoente. Tá? Então, vamos ver lá. Primeiro caso, a gente tem dois casos da função exponencial. Quem distingue um caso do outro é a base dessa função. Então, o primeiro caso é o caso quando eu tenho a função que vai dar crescente. Quando? Quando a minha base é maior que 1. Então, por exemplo, ó, 2 na x. Ó, a minha base é 2, é maior que 1. Então, quando eu for construir esse gráfico ali, como é que a gente constrói? A gente cria uma tabelinha de valores para x e encontra seus respectivos valores de y. Então, ó, se eu jogar menos 3 lá, 2 na menos 3 é 1 oitavo. Se eu jogar menos 2, 2 na menos 2 é 1 quarto. Se eu jogar menos 1, 2 na menos 1 é 1 meio. Botar 0, 2 na 0 é 1. 2, 2 na 2 é 4. 2 na 3, 8. Então eu vejo aqui esses valores de y estão aumentando. Logo, a minha função é uma função crescente. Então agora eu pego cada um desses pares aqui, x, y, que formam pontos, e represento no meu sistema de eixos coordenados, né? Sistema x, y, no meu plano cartesiano. E eu vejo que eu tenho uma curva crescente. Tá? À medida que o meu x aumenta de valores, o meu y também aumenta de valores. Certo? Vejo que essa curva se aproxima muito do x, mas não toca nele. O outro caso, segundo caso, quando eu tenho uma base entre 0 e 1. Ó, a minha base agora é maior que 0, porém é menor que 1. Ah, vamos pegar um exemplo, vamos pegar o inverso daquele que a gente pegou primeiro. Vamos pegar 1 meio na x, ou seja, 2 na menos x. Vamos fazer a mesma relação que a gente tem ali, ó, 1 meio na x, ó, só está escrito de uma forma diferente. E aí vou ver que eu vou ter uma comprovação de uma função decrescente. Por quê? Vou criar a tabelinha de valores para x também e vou encontrar os respectivos valores para y. Só que agora inverte, né? Quando eu substituir menos 3 lá, ó, vai ficar menos com menos 3, ou seja, vai ficar 2 na 3, que é 8. Quando eu botar menos 2, vai ficar mais 2. 2 na 2, 4. E assim por diante. Ou seja, são os mesmos valores de antes, só que em ordem contrária. Agora eu vejo que os valores de x aumentam e os valores de y diminuem. Isso que identifica uma função ser decrescente. Né? Quando eu coloco isso no meu plano cartesiano, eu vejo que o meu gráfico é uma curva que diminui os valores, se aproxima muito dos valores de x lá. Tá? Então, essa é a relação aqui que a gente tem. Então, resumindo, a nossa função exponencial é uma função da forma a na x. E eu tenho dois possíveis casos. Eu tenho o gráfico da função crescente e eu tenho o gráfico da função decrescente. Tá? Ambas das funções, tanto a crescente como a decrescente, têm domínio real. E tem imagem apenas positiva, ou seja, apenas acima do nosso x. Tá? Esse é o nosso objetivo, então, nosso resuminho de exponenciais.